TSE pede a cassação do registro do Partido dos Trabalhadores e pode extinguir o PT. Nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais sobre essa campanha que está sendo feita aí para extinguir o PT, acusando o PT de ser o único responsável pela corrupção no Brasil inteiro. É como se a corrupção tivesse nascido somente com o PT e a extinção do partido vai acabar com o problema da corrupção no Brasil. Seria muito bom se fosse somente isso o problema da corrupção. Antes de começar o vídeo, pessoal, eu vou fazer um esclarecimento aqui para vocês. É que eu estive viajando todo o mês de julho e agora o início de agosto também. Então eu não pude fazer vídeos como costumeiramente, né, de vídeos diários. Eu estou retomando agora as ações, aqui a criação de vídeos, para que a gente continue sempre atualizado nessa questão, principalmente de política no Brasil, para que a gente tenha uma outra versão e uma análise mais independente do noticiário que acontece no Brasil e não fique somente refém do que acontece na mídia, na grande mídia brasileira, que tem se mostrado bastante partidária. Então os vídeos vão retornar à normalidade a partir de hoje e a gente espera que no futuro isso não mais aconteça. Vamos ver. Então vamos entender esse caso aqui. Aqui na notícia, a primeira coisa que diz é o seguinte: o TSE pede a cassação. Na verdade, não é bem o TSE que está pedindo a cassação. Vamos ler a notícia que vocês vão entender. De acordo com o ministro, aí você já vê aqui é um ministro, um determinado ministro, não é o TSE que está pedindo, é um ministro. Há indícios que a sigla recebeu recursos indiretos da Petrobras, o que caracterizaria crime. Pois bem, se receber recursos indiretos da Petrobras é crime, a gente tem que pegar mais de um partido. Talvez deveria haver, em vez do PT sendo indicado, uma lista de partidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, agora sim apareceu o nome da criança, pediu a abertura de processo pedindo a cassação do registro do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, o Gilmar Mendes pediu isso. Por coincidência, ele agora é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também já era ministro do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o Gilmar Mendes tem se mostrado em todo esse processo aí dele, ele usa a justiça para defender a sua militância, que a gente tem visto que ele é um militante do PSDB, um militante assíduo, porque em outros processos onde o PSDB é acusado, alguém, principalmente Aécio Neves, o Gilmar Mendes sempre encontra uma desculpa para inocentar o partido e o próprio Aécio Neves. De acordo com o ministro, há indícios que a sigla recebeu recursos indiretos da Petrobras. Bom, se você discordar disso que eu falei agora, lembre-se o seguinte: o Gilmar Mendes foi quem impediu o Lula de ser ministro, porque estava sendo citado na Lava Jato, por suspeita. No entanto, ele não impediu nenhum ministro do Temer de ser ministro, que estavam sendo investigados e indiciados no processo da Lava Jato. Então mostra uma seletividade, pense sobre isso. De acordo com o ministro, há indícios de que a sigla recebeu recursos indiretos da Petrobras, o que caracterizaria crime, já que a legislação eleitoral proíbe o financiamento partidário por empresas públicas. Atenção aqui nesse ponto. A legislação eleitoral proíbe financiamento partidário por empresas públicas. Muita atenção nesse ponto, porque exatamente aqui que o Gilmar Mendes mostra que ele está usando a justiça para defender a sua militância. Sabe por quê, pessoal? O Gilmar Mendes é a favor do financiamento empresarial de campanha política. E isso não é conversa minha, isso está bem aqui, vou mostrar para vocês. Ó. Aqui na Folha, no Estadão, Gilmar Mendes vota a favor de doações eleitorais de empresas e bate boca com Lewandowski. Ele foi um defensor assíduo, com afinco, ele defendeu com muito afinco essa campanha. O ministro do Gilmar Mendes do Supremo votou nessa tarde contra a proibição de financiamento eleitoral das campanhas políticas. Após quase 5 horas de voto do ministro, a sessão foi encerrada e a análise do caso deverá ser retomada na quinta-feira. Essa notícia é do dia 16 de setembro de 2015, quando houve a votação. Então ele passou 5 horas defendendo o financiamento empresarial de campanha. E agora, de repente, ele encontra nisso um motivo para, quem sabe, caçar o PT, e daí ele usa isso a seu favor. Então a gente vê que ele muda de ideia e de filosofia política conforme o seu interesse partidário. Segundo informações do Globo, que é o outro jornal
que a gente conhece como sendo talvez o mais tendencioso de todos, o Globo, a revista Veja, eles disputam aí quem é mais tendencioso. O caso ficará sob a responsabilidade da corregedora da Justiça Eleitoral, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Gilmar Mendes é relator das contas da campanha da presidente Dilma Rousseff, que foram julgadas e aprovadas pelo TSE logo após das eleições, em dezembro de 2014, quando ainda era presidida pelo também ministro Dias Toffoli. Ou seja, o TSE já aprovou a coisa da Dilma, mas ele resolveu retirar isso tudo de novo e pesquisar por conta própria, analisar novamente. Vamos ver agora a opinião do TSE e não do Gilmar Mendes. O TSE faz o quê? O TSE primeiro aprovou com ressalvas as contas de 6 partidos políticos. Nesse dia aqui, no dia... Deixa eu ver aqui, no dia 27 de abril de 2016, o TSE aprovava. E logo depois, ele aprovou no dia 28 de abril, aqui foi dia 27, um dia depois, ele aprovou aqui, dia 27, um dia depois, o TSE aprovou as contas do PT. Só que olha como a mídia trata isso, tá? Olha aqui, inclusive a própria agência aqui Agência Brasil, que deveria ser neutro. Então, aqui ele diz aqui, o TSE aprova, como se fosse a instituição. Aprova com ressalva as contas de 8 partidos. Mas quando se trata do PT, aí é o ministro do TSE, não é mais o TSE. Aqui na primeira notícia, eles falam que o TSE pede a cassação de registro. Mas, na verdade, aqui nesse outro site, você vê que foi o presidente do TSE, o Gilmar Mendes, que pede a cassação. E aqui eles escondem novamente o nome do Gilmar Mendes na notícia. É por isso que eu vou colocar na notícia do vídeo aqui do canal Notícias Comentadas, Gilmar Mendes pede cassação de registro do PT. Porque é ele que está fazendo essa campanha. Tanto o TSE já aprovou as contas do PT com ressalva, como também o TSE já aprovou as contas da Dilma. Mas o Gilmar Mendes, na sua campanha louca, coberta de ódios, em nome de uma causa que seria combate à corrupção, para caçar o PT, ele promove essa campanha aí maluca, digamos assim, no mínimo maluca. O que eu acho, sinceramente, o que eu acho realmente impressionante é como as instituições e a justiça brasileira se presta a esse tipo de coisa, sabe? Que não tem um controle para analisar, assim como eu estou fazendo aqui historicamente a vida desse camarada aí, o Gilmar Mendes, e é muito fácil identificar que o cara é partidário. No entanto, ele, mesmo sendo provado que ele é partidário, ele pode usar as instituições brasileiras, usar toda a justiça brasileira para defender os seus interesses próprios, privados. E fica muito claro isso quando a gente analisa historicamente. Não só aquelas informações que são publicadas pela mídia brasileira tendenciosa, tá? Você tem que analisar também historicamente o fato. É por isso essa é a razão da existência do canal Notícias Comentadas, para que a gente tenha uma noção histórica e não somente pontual das notícias que são publicadas. Aí você vai ver como o Gilmar Mendes é altamente tendencioso e acusado também pelo próprio PT de ser um militante do PSDB, como está dizendo aqui nesse link aqui do Correio do Brasil. O PT reage ao possível pedido de extinção feito por Gilmar Mendes. Se aprovado o pedido, o partido que venceu as 2 últimas eleições presidenciais poderá ser proscrito, como ocorreu durante a ditadura militar após a edição do Ato Institucional número 2. Ou seja, após a ditadura, nenhum partido brasileiro sofreu tanta perseguição por alguém como o PT está sofrendo aqui com o Gilmar Mendes. E eu não estou inocentando ninguém, não. Eu acho que sim, se vamos decidir caçar os partidos porque ele foi beneficiado por campanha de um ou de outro, a gente deve aplicar isso a todo mundo e não somente a um partido. Pode aplicar ao PT, contanto que aplique também aos outros. Essa é a questão. Aí se faz justiça. Não se pode fazer justiça seletiva, não é esse o sentido. Porque aí acontece como foi no nazismo, onde o Hitler fazia justiça somente com os inimigos dele. E todos os outros sistemas ditatoriais. Você não pode defender democracia e apoiar um processo como esse. É bastante complicado isso que está acontecendo no Brasil agora.
A nota do PT diz o seguinte, o PT publicou uma nota então dizendo o seguinte: a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados repudia mais uma ação seletiva e política do ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ao pedir a cassação do registro do Partido dos Trabalhadores, Mendes tira de vez a toga e assume o papel de militante da direita brasileira. Sua decisão contra o PT coincide com o momento em que se tenta cassar o mandato legítimo da presidente Dilma Rousseff, sem que tenha cometido crime de responsabilidade, configurando-se um golpe e a instituição de um ambiente político e jurídico de exceção no país. Ao acusar o PT de ter se beneficiado de recursos desviados da Petrobras, Gilmar Mendes evidencia sua seletividade, já que os outros grandes partidos como PSDB, PMDB, DEM e PP também receberam recursos de empresas investigadas na Operação Lava Jato. Sobre esses partidos, cala-se, como sempre, o presidente do TSE, que enxerga os problemas no sistema democrático brasileiro apenas quando se trata de PT. E é verdade mesmo, pessoal. Todos os outros partidos estão envolvidos também na Lava Jato. Sérgio Machado está aí. Temos vídeos aí dele mostrando que toda a cúpula, inclusive o próprio Temer, está envolvido nessa questão do Lava Jato. Mas, no entanto, não aparece o Gilmar Mendes para, em nome da justiça e do combate à corrupção, entrar com pedido de extinção do PMDB. Aí ele diz que aí são os outros que fazem. A concentração dele é única e exclusivamente em cima do PT. A atitude autoritária do presidente do TSE só encontra paralelo no regime autoritário encerrado em 1985, que foi a ditadura militar. A última vez em que um partido político foi cassado no Brasil foi mediante ato institucional de uma ditadura militar, que é o que está acontecendo agora. São notórios os destemperos verbal e a parcialidade de Gilmar Mendes contra o PT. Ele não está à altura do cargo que ocupa. Suas ações no âmbito da Suprema Corte, como a de juiz de primeira instância, têm maculado a imagem do judiciário brasileiro. Ao pedir agora a cassação do registro do PT, o ministro faz jus aos que chamam de tucano de toga do Supremo Tribunal Federal. Nosso judiciário precisa de magistrados, não de militantes políticos. De fato, o STF brasileiro está contaminado com esse tipo de gente, seja de um lado ou de outro, que fica fazendo militância política. A gente espera que a justiça seja feita, mas não somente para um, é para todos. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, tem um ranking que foi publicado no Brasil dos partidos mais corruptos que existem. Nós sabemos que todos os partidos, boa parte aí dos grandes partidos, estão envolvidos na Lava Jato. Aí foi publicada uma lista dos partidos com mais, olha aqui, partidos caçados, políticos caçados por partido, onde o maior número de políticos foram caçados devido ao processo de corrupção, né, eleitoral. E aqui aparece o DEM em primeiro lugar, o PMDB em segundo, o PSDB em terceiro, o PP em quarto, o PT está em nono. E por que ele pega o nono somente para caçar por corrupção? Será que realmente a motivação dele é a corrupção? Depois saiu uma outra pesquisa, divulgada aqui em 2012, o PSDB é o partido mais sujo do Brasil, revela ranking da Justiça Eleitoral, foi feito por eles. A análise dos 317 políticos brasileiros que foram impedidos de se candidatar pela lei da ficha limpa traz uma descoberta interessante. O PSDB é o partido político mais sujo do Brasil. E o ranking está bem aqui, pessoal. Ó. Ranking por partido. Os barrados pela lei da ficha limpa. O PSDB foi o partido que teve mais gente barrada. O PT aparece aqui com 18, enquanto o PSDB tem 56, o PMDB 49 e o PP 30. Sem dúvida, esses três partidos são os partidos mais corruptos do Brasil. No entanto, a escolha em cima do combate à corrupção é sempre aqui. O que a gente tem visto, infelizmente, é sempre aqui no PT. Seria muito bom que isso fosse aplicado a todos os partidos com igual peso. Aí a gente teria uma esperança maior na justiça brasileira e não essa seletividade que a gente tem visto até agora. Fica uma pergunta, então, para encerrar esse vídeo, que é a seguinte: por que o movimento de combate à corrupção eleitoral parou de fazer o ranking da corrupção por partido? Estranhamente, quando o PSDB ganhou a competição aí pelo partido, quem era o partido mais corrupto, o processo parou de acontecer. A gente tem aqui a repetição daquele ranking, né? Mas depois disso foi feito um novo levantamento com o TSE e o PSDB ganhou de disparada aqui o partido mais corrupto do Brasil, e daí parou-se de se fazer esse tipo de pesquisa. O que eu acho uma pena. Eu acho que deveria ser publicado isso mês a mês até, ou ano a ano, para que a gente tenha uma real noção da corrupção no Brasil, sem seletividade.
Então a gente fica por aqui nesse vídeo. Curta o nosso canal Notícias Comentadas. Não esqueça de compartilhar, porque o que a gente está fazendo aqui é um trabalho à nação, um real trabalho, fazendo análise do que é publicado no noticiário brasileiro, e a gente junta provas para mostrar tudo isso aí. Um grande abraço para vocês, lembrando que o nosso canal não tem censura e você está livre para fazer o seu comentário, mesmo sendo ele racista, mesmo sendo ele tendencioso, mesmo sendo ele até mesmo de haters. Não temos censura, precisamos entender de quem a sociedade brasileira, a sociedade de quem fala português é constituída. Um grande abraço e até o próximo vídeo.